Amém, queridos? Eu sei que vocês estão cansados. Hoje eu falei, Jesus amado, eu queria tanto ficar em casa hoje, não por causa do frio, né? Mas hoje me bateu uma canseira, um enfado. Eu falei, Senhor, me ajuda aí, renova minhas forças, Jesus. E cheguei aqui, Jesus já renovou e nós estamos bem, graças a Deus, né? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Nós vamos meditar nesta palavra. Eu confesso para os irmãos que, como eu falei outro dia para um irmão, nós vamos aqui nesse capítulo 12, versículo 1 e 2. Dois versículos para a gente meditar um pouco nessa palavra. E eu peço em nome de Jesus, fique bem atento. Os irmãos que gostam de marcar, marque, note, né? Mas vamos, culto da palavra, culto do crescimento espiritual. Quantos aí lugares estão preocupados com movimentos? Aqui nós estamos preocupados de ouvir a palavra, porque a palavra liberta, renova, salva, cura, transforma, dá direção e ainda liberta para a glória do seu nome. Romanos 12 está escrito assim, na minha tradução NVI. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. A epígrafe do texto fala sobre sacrifício vivo. Paulo, falando aos romanos, e eu quero dar um tema para essa palavra: transformado de dentro para fora. A gente cita esse versículo muitas vezes, e muitos não conseguem entender. Entra no ouvido e sai no outro. E o que quer dizer? O que Paulo queria dizer com isso? No capítulo 11 fala sobre a doutrina da salvação. Capítulo 12 inicia a prática da vida cristã. Depois de ensinar o que Deus fez por nós, Paulo ensina agora como devemos viver em resposta. E a chave é a transformação. Eu falando por mim, eu percebo que durante a vida cristã, algumas pessoas já têm 15, 20, 30 anos e não foram transformados como essa palavra. Porque transformação é algo muito além do que nós imaginamos. A transformação, é interessante que Paulo diz, eu rogo ou imploro, em outras palavras. Quando vocês forem se apresentar a Deus, se apresente, interessante que ele vai dizer, se apresenta em sacrifício vivo. Se a gente pegar um paralelo entre o Velho e o Novo Testamento, nós vamos ver que no Novo Testamento, o sacrifício no altar teria que ser imolado e teria que ser morto. No Novo Testamento, o sacrifício tem que ser vivo. Pegou ou não? Vamos de novo? No Velho Testamento, o sacrifício teria que ser imolado, teria que ser morto. O sangue teria que ser derramado e aspergido. Agora, na Nova Aliança, o sacrifício tem que ser vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. É interessante que esse culto tem que ser, Deus quer inteiro o ser humano.
Deus não quer pela metade. Deus quer que aquele, quando for se apresentar, se apresente sacrifício vivo, separado, santo, completo a Deus, de tudo, de todos os membros do corpo. E a transformação começa na mente. Por isso que é uma metanoia, é uma mudança de mente. Não é um apêndice da fé, é um centro da vida cristã e prática. Se não tem renovação de mente, por isso que muitos não conseguem ter uma mudança, porque entra ano e sai ano, entra ano e sai ano e não tem mudança. Porque a mente não foi renovada, continua nas mesmas práticas do pecado. Mas quem vive esta palavra, mente renovada, vive em novidade de vida. Hoje eu vou falar bem calmo hoje. Porque Gálatas 2:20 está escrito: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, ele não isenta a sua natureza, a natureza adâmica caída que nós herdamos. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Olha que interessante. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Aqui para nós, irmão, um crucificado consegue tirar a mão da cruz? Não, né? Porque ele está crucificado. Um crucificado consegue puxar os pés? Não consegue. Um crucificado consegue descer da cruz? Não consegue. Paulo está dizendo, porque estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo, eu já não vivo mais, porque eu estou crucificado. A minha vida agora é dominada por Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Primeiro começa a transformação na mente, não é? E eu pergunto nessa noite, irmãos, nós estamos simplesmente sendo um frequentador de culto? Ou nós estamos sendo transformados? E não vos conformeis. Paulo começa dizendo, não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século. Mas transformai-vos. Nós vamos falar de 3 verbos agora para nós entendermos aqui. Começa com o verbo negativo. Ele começa dizendo, não vos conformeis. É o verbo negativo. Não se... Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, cuidado. Não fica muito tranquilo no mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Agora, o verbo transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade de Deus. É interessante que a vontade de Deus, as pessoas não conseguem entender, irmão, que é boa, agradável e perfeita. Ô, irmão, você já viu um negócio desse? Além de, a vontade de Deus é boa. Jeremias 29:11, não me fala a memória. Eis que pensamento tenho acerca de vós. Eu tenho um pensamento de paz para dar o fim que desejais. Então me achareis, me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. E sereis achados de mim, diz o Senhor. O pensamento de Deus para nós é bom. E como para melhorar ainda agradável, imagina, irmão, você tem uma coisa boa e de repente você olha e diz, coisa agradável aos seus olhos, e para melhorar ainda mais perfeito. Só que muitos não conseguem entender isso, a vontade de Deus. As pessoas veem a vontade de Deus como se fosse um monstro, porque não vive para Ele, porque se de fato vivesse para Ele, viveria isso aqui. A vontade de Deus é boa na minha vida, é agradável e é perfeita. Não é um peso estar aqui numa noite como essa fria, é uma alegria estar na presença do Senhor.
entendendo agora. Vamos entender agora no profundo agora. Não vos conformeis, uma ordem negativa, que significa assumir uma forma exterior. E aí que é o cuidado. É aí que tem a vigilância. Cuidado. Porém, parem de se amoldar ou continuamente, ou... O que Paulo está dizendo? Não vos conformeis, uma ordem negativa. Ele está dizendo, cuidado, não assumir uma forma exterior para agradar as pessoas. Por isso que tem pessoas que estão se corrompendo, porque não tem estrutura para estar num ambiente, às vezes. Vou falar de Bíblia, irmão, pode estar com ele, não vou atacar ninguém, Salmo 1, coloca para mim aí, varão. Vamos lá, Salmo 1, olha o que diz aí. A única coisa que eu sei pregar é a Bíblia. No dia que eu mudar isso aí, eu desviei, mas eu vou manter assim até o céu, em nome de Jesus. Salmo 1. Oh, glória. Bendito o nome de Jesus. Ó, irmão, ali vai ter que trocar. Ó, me ajuda a pregar aqui, ó. Não vos conformeis. Bem-aventurado, em outra palavra, feliz, o homem que não anda segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora o detalhe. Antes disso, tem o seu prazer na lei. Lei aqui é instrução, irmão, é ensino do Senhor. E na sua lei medita de dia. Não, me ajuda aí. De dia e de noite. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Vai, me ajuda aí. Mais um versículo. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual ao seu fruto no tempo as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela quem? Na lei, na instrução, medita de dia e de noite. Será como árvore plantada. Mas tem que estar plantado, irmão. Se não tiver plantado, por isso que muitos estão se corrompendo, senta na roda dos escarnecedores, e aí começa a falar os palavreados, que na roda está falando porque não tem estrutura, não tem base, e já se amoldou ao padrão desse mundo. Mas quem está amoldado no pradão do céu, aleluia. O verbo no imperativo quer dizer presente com negação, ou seja, indicando parem de se amoldar continuamente. Quantos lugares? Só existe uma igreja. Eu vou falar aqui, eu vou falar porque o povo de Deus é inteligente, tá? Quando eu falo denominação, eu falo desse templo aqui, da nossa denominação aqui, denominação última chamada. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja do Deus vivo. Então eu estou falando no sentido geral. Quantos infelizmente estão querendo dar uma ajuda para Deus? Certa feita alguém quer dar uma ajudinha para Deus, pega a arca da aliança. Não estava no esboço aqui não, mas tá bom, vamos lá, vamos seguir o que Deus quer. Vamos dar uma ajudinha para Deus, aí pega a arca da aliança, e os levitas teriam que levar a arca nos ombros. Aí Davi diz, não, pega carro de bois e leva a arca. Davi sabia que a arca teria que ser levada por levita nos ombros. E a Bíblia diz que os bois estão conduzindo a arca. Deus não gostou nenhuma daquela atitude de Davi. Por quê? Porque os levitas teriam que levar a arca da maneira certa, do jeito certo que Deus assim instruiu que fossem. Estão conduzindo a arca. Se a gente for pegar a geografia daquele tempo, daquele lugar,
não tinha buraco nenhum, não tinha vala nenhuma, não tinha nenhuma pedra que tropeçasse, mas Deus fez com que, aleluia, o boi tropeçassem. Por quê? Porque Deus estava dizendo, eu vou fazer algo aqui para vocês entenderem que tem que fazer do meu jeito e não do jeito de vocês. A arca pendeu e ia cair. A Bíblia diz que a intenção era boa, era louvável. Mas para o céu não adianta ter intenção boa se não está conforme a palavra de Deus. A arca fez que ia pender, e Uza pegou e colocou a mão na arca, e Uza foi fulminado. A Bíblia diz que Deus abriu rotura. Se nós for pegar o texto original, vai ver que Deus foi como se fosse um raio no meio de Uza. Puf. E aí eles ficaram todos indignados. O que aconteceu? Aí Davi, oh Deus, imagina Deus olhando e falando, rapaz, você não sabia que teria que ser levado a arca dessa forma? Por que você queria ajuda? Tem muito lugar dando ajuda para Deus e pensando que Deus está se agradando, e Deus não está se agradando coisinha nenhuma. E tem muita gente tocando aonde não é para tocar e está morrendo espiritualmente. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, vamos oferecer um culto racional, da maneira certa, do jeito certo para Deus. Não permitam que o mundo coloque em vocês, dentro do seu molde. É uma renúncia ativa à pressão externa. Nós estamos vivendo aí, irmão, o mundo todo momento está pressionando e muitos estão cedendo. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Não é é diferente. É se fosse dele, mas não é dele. O mundo é jaz. O mundo não é do maligno, é jaz no maligno. Isso quer dizer que ele está fazendo de tudo para roubar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Irmã Diaconisa Heloísa, lançando dados inflamados todo momento, todo conflito, para que eu e você não permaneça na presença dele, muito menos ouvindo a sua palavra. Você acha que o inimigo fica contente você vir no culto como esse da palavra, enquanto muitos estão preocupados com o movimento? Você acha que ele fica contente? Ah, tá. Como eu queria. Como eu queria que Deus abrisse os céus e mostrasse para você. Como eu queria, presbítero Wilson, que Deus abrisse o céu e mostrasse para vocês dessa noite que estão nesse culto da palavra, o inimigo furioso por causa que você veio nesse culto ouvir uma palavra genuína. Você acha que o inimigo quer que nós ouvimos a verdadeira palavra, o evangelho? O inimigo, ele quer que você, como eu falei a semana passada, né? Fique com a mente cauterizada só nas coisas boas do evangelho fácil. Mas a Bíblia diz assim, se alguém oferecer outro evangelho, pode acontecer cura, milagre, pode acontecer o que for. Se alguém oferecer outro evangelho, é maldito. É o que está escrito em Gálatas. É o que está escrito. Pastor, mas não é mais nem menos, é o que está escrito. Se alguém vir com outro evangelho que não está na Bíblia, é maldito. Aí muitos, pastor, é muito duro, aí para o inferno. Aí vai ser duro. Mas vamos lá. Vamos continuar no texto? Não permita que o mundo coloque vocês dentro do molde. E tem tanto crente, amando esse presente século. Como o pastor falou, foi feliz em falar aqui. E eu louvo a Deus pela palavra verdadeira que o Senhor falou. Crentes que ao invés de estar defendendo a bandeira do evangelho, está defendendo o time e essa Copa do Mundo.
Vamos lá de Bíblia, o que João diz? Não ameis o mundo, e nem no que o mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil. Se não tiver o discernimento do Espírito de Deus, a gente acha que tá tudo comum, e que Deus abriu a janela lá e disse aqui, não, está tudo certo, gente, só quero o coração de vocês, está tudo certo. Eu abri uma exceção agora, Copa do Mundo, cada um pode. É confronto mesmo, irmão. É para você pensar. Eu quero que você saia daqui pensando que o céu é real, o inferno também é real. Olha que interessante, mas vamos lá. Século, o que quer dizer século no grego? Aion. Não é um planeta físico, mas é o sistema. A cultura, ó. E nós vemos aí, irmão. Os irmãos que tem rede social, vê aí. O diabo está infiltrado em tudo. Cultura, ideologias, tudo. Filosofia, mentalidade da época se opõe a Deus, desde lá até hoje. E Jesus os discípulos Jesus disse muito mais ainda, que nos últimos dias surgiria falsos cristos. Estamos vivendo esses dias também. De falsos cristos que estão por aí, não está escrito no gibi. Paulo começa dizendo, transformável agora, ó. O segundo verbo, transformável, é uma ordem positiva, que ilustra, sabe o quê? Uma metamorfose. Significa mudar completamente a natureza visível, por causa de uma mudança interior. Ah, Deus só quer o meu coração. Aí eu canto igualzinho das crianças. O meu coração é bem pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grande. Uma metamorfose. É uma mudança, é igual, depois eu vou chegar lá. Oh Jesus, é tanta coisa que eu tenho que falar. A gente fica 3, 4 horas estudando, irmão, só a misericórdia de Deus, para pregar 1 hora, né? Uma mudança interessante, que a mudança não começa na minha estética por fora, começa logo de dentro. De dentro para fora, a transformação. Isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Significa mudar a natureza visível por causa de uma mudança interior. É o oposto de reforma ou melhoria. É diferente. Não é a melhoria, não é uma reforma. Não é uma reforma, é uma mudança. E que começa interna, que reflete externa. Por isso que as pessoas, se não veem Cristo em nós, alguma coisa errada tem na gente. Nós não somos todo mundo. As pessoas dizem, nós não somos todo mundo, não. A igreja Jesus chamou para ser a diferença, e vereis outra vez a diferença, ó, que interessante o texto, entre o que serve e quem não serve, entre quem é justo e quem é ímpio. Não tem meio termo, irmão. O evangelho é assim, sim, não. O que passou disso é procedência maligna. Só que a gente quer relativizar a verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não. O mundo aí quer relativizar. E a verdade absoluta é Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho é mudança, irmão. Senão a gente está se enganando. E a mesma palavra usada para a transfiguração de Jesus em Mateus 17. Olha que interessante. Para a nossa transformação progressiva, 2 Coríntios 3,18. Deixe-se transformar, quer dizer, é um processo por Deus.
não é autoajuda, é obra do Espírito. Por isso que Romanos 8:28, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a santificação é um processo. Buscar a santificação é um processo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é todo dia. É um processo todo dia. Em Apocalipse vai dizer: aquele que é limpo, se limpe mais, quem é sujo, se suje mais ainda. Então é um processo, nós estamos em um processo de santificação. Só tornamos santo na plenitude como ou quando chegarmos juntamente com Ele. Por isso que é de glória em glória, de fé em fé. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pela renovação da mente, é o meio. O que é renovação? É tornar novo em qualidade. Não é um pensamento positivo, não. Mas uma recriação da estrutura de pensamento. Irmão, não consigo entender uma pessoa que nasceu de novo, continuou nas mesmas manias, nos mesmos pecados de estimação. Não consigo, porque quem nasceu de novo, a Bíblia diz, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Renovação, agora a mente, nous, o centro do intelecto, da razão, da forma de pensar, da consciência espiritual. E aqui que é a batalha vencida ou perdida. É aqui que está um detalhe que nós estamos vivendo. Eu falo nós, eu estou falando todos nós estamos vivendo esse combate da mente. Uma coisa eu estou aprendendo: se não cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções, nós seremos presa muito fácil. Por isso que Paulo começa a renovar a vossa mente, para que você experimente. No dia que vocês renovar a mente de vocês, vocês vão ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu tenho que me permitir com que o Espírito, juntamente com a minha vida, Romanos 8:28, contribua os dois. Realize isso na minha vida. Mas se eu não me permito, eu vou continuar como a lagarta, que se você soltar ela aqui, você pode ir lá em Sorocaba, ela andou muito pouco. Assim é o cristão, assim é o crente, que não deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, não sai do lugar. Entra ano e sai ano e você não vê mudança de vida. E tem gente que está começando na fé e aí você diz: meu Deus, como que pode? Olha a diferença, já começou a fazer. Por quê? Porque ele deixou ser renovado, ele deixou ser conduzido, ele deixou ser guiado pelo Espírito. E quem deixa ser guiado pelo Espírito não vive mais uma vida medíocre. Tornar de novo. Mente, centro do intelecto. Por isso que eu sempre digo, dentro de nós nós estamos lutando. A Bíblia diz, né, que a carne e o espírito ambos militam entre o outro. É uma luta travada, irmão. Pensa num... Para você vir para o culto hoje, quanto os dois tiraram uns kickbox, né, assim, entender? A carne diz: vai não, você está cansado, você está cheio de dor, vai não. O Espírito vai. Aí a carne diz: olha como você está hoje. Era para você deitar. Aí o Espírito diz: vai lá. Ambos militam entre eles, está escrito. Agora um detalhe: o que mais alimentar é o que mais vai vencer. Se nós alimentarmos mais o espiritual, a nossa carne, por isso que na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra de Pedro? Jesus falou: fica aqui, Pedro, Tiago e João, vocês ficam aqui e oram por mim, beleza? Eu vou lá orar. A Bíblia diz que Jesus voltou na segunda vez, pegou ele, estava dormindo. Jesus disse: puxa vida, vocês não puderam orar nem uma hora por mim?
De repente Jesus voltou a orar de novo. De repente o soldado chegou, a Bíblia diz que Jesus falou: vocês ficam aqui e vigiam, tá bom? De repente Jesus voltou, os soldados vieram. De repente, quando chegaram lá, Pedro não vigiou, a palavra foi liberada: vigia, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro se levantou, cortou orando do malco. Já tinha sido avisado, irmão. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Não adianta a gente entra culto, sai culto, ouve palavra e a gente não ouve e não pratica. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, vamos viver a palavra do Senhor. Pastor, é difícil, mas vamos viver. Porque senão entra culto, entra mês, entra ano, e a gente não somos um cristão mudado, transformado, porque não deixamos ser conduzido pela palavra. E a Bíblia diz em João: se tiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras em vós. Eu entendi agora. Eu não queria falar, Jesus, olha como passa. Eu entendi que quando Ana pediu o filho, não era só o desejo dela, mas era o desejo de Deus, porque a nação precisava de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Salmo 34 ou 37, alguma coisa assim, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. É interessante que Ana só alcançou o milagre porque Deus que fechou. Não foi Deus que fechou? É porque Deus estava dizendo assim, antes de você ter um desejo por um filho, porque ela tinha, eu tenho um profeta para te dar, para libertar muita gente que precisa de instrução. Por isso, se os pensamentos, se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus, Deus Ele faz, como fez na vida de Ana. É isso que a gente não entende. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sobre a vida de Ana. Porque Deus conhece a necessidade do povo. Mas vamos lá, vamos correr, senão não vai dar tempo, irmão. Só Jesus na causa. Mente, para que experimentei. Qual é o experimentar? É o propósito. No grego quer dizer dokimase, testar, comprovar, discernir com aprovação. Uma mente renovada desenvolve um paladar espiritual. Isso aqui é forte. Para discernir e aprovar a vontade de Deus como algo bom e agradável e perfeito. Mas isso tem que ter uma mente renovada. Ele começa a enxergar com os olhos espirituais, porque a fé tem olho. A fé tem ouvido. Lembra da mulher? Ouviu falar de Jesus. Disse: se tão somente eu tocar. O milagre aconteceu na vida dela, por quê? Porque ela ouviu. E a fé, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. E quando ela ouviu a palavra de Deus, a fé foi ativa nela, e logo ela, aleluia, tomou posse do milagre, tocando em Jesus. É isso que precisa. Uma mente renovada desenvolve um paladar espiritual. Colossenses capítulo 3. Mas buscai as coisas de cima. Isso é uma mente renovada. Pensai nas coisas de cima. Por quê? Porque Cristo está em cima, à direita de Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmão? O mundo quer moldar você de fora para dentro. A estratégia do mundo, o mundo não muda seu coração, primeiro, ele muda seus pensamentos. É o que nós estamos vivendo aí, a cultura, bem devagarzinho, como diz lá no norte, bem sorrateiramente. E as pessoas vão dizer: não tem problema não, aqui sabe, não tem. E quando vai ver, o estrago está feito. Que Deus nos guarde. Ele muda os pensamentos. Quem controla a mente, controla as escolhas. Por isso que nós possamos renovar a nossa mente.
para que as nossas escolhas em Deus venham a ser louvável e glorificar o nome do Senhor, porque dependente da escolha errada também vamos arcar com as consequências. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Tem gente colhendo o que plantou, e por isso nós temos que estar apercebidos. Mas eu não plantei. A Bíblia diz: quem planta vento colhe o quê? Me ajuda aí. Quem planta vento colhe o quê? Tempestade. É a Bíblia. As pessoas estão plantando, e quando chega a colher, mas eu não plantei esse negócio. Você plantou. As escolhas erradas, Deus colocou, como ele falou em Isaías: eis que diante de ti, ou melhor dizendo, Deuteronômio, eu pus a bênção e a maldição, e muitos estão deixando a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, e pegando a maldição. Sei que é difícil, mas tá bom. Aí as pessoas questionam: meu Deus, e aí vai ter que orar mais, e aí, é só Jesus na causa. E não adianta, irmão. Por isso que o cristão tem que aprender a guardar a palavra. Nós não vivemos de emoções passam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O processo de conformação, toda conformação começa com um conselho errado. Eu sei que é difícil, mas cura, irmão. Culto de libertação também é assim, ó. Que se torna um hábito e depois uma prisão. Bem-aventurado, já falei aqui, ó, quem não anda. Aí a pessoa não tem estrutura nenhuma para estar na roda de um familiar que toma cachaça, bebe, fuma maconha, faz tudo que o diabo quer. Aí vai lá: não, porque eu sou crente. Aí chega lá, de repente é influenciado pelo negativo, pelas coisas do mundo, e de repente, ai meu Deus do céu, aí o problemão maior, porque não tinha estrutura. Por isso que a Bíblia diz: se não tiver estrutura, resistir o diabo. O que é resistir? Não vá num ambiente que não tem estrutura. Efésios 2:2. Andaste outra hora, quer dizer, outro tempo, segundo o curso desse mundo, sem Cristo. Seguimos passivamente a corrente do sistema. Paulo está dizendo aos Efésios: vocês outra hora, vocês andavam no curso desse mundo, sem Cristo. Agora vocês têm Cristo para vocês seguir. Por isso que a instrução precisa. Primeira epístola de São João 2:15-17, já citei aqui: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, irmão, que lindo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece por alguns dias? Permanece para sempre. Isso é maravilhoso na vida do cristão, que tem uma confiança plena em Deus. O mundo está dizendo: vem para cá, aqui está melhor, vamos para cá, e aquele negócio todo. Ele diz: não, eu vou ficar aqui na presença de Deus. Deus, ele não reforma, Deus transforma de dentro para fora. Eu vou fazer agora uma ilustração aqui muito interessante que eu achei, da lagarta e a borboleta. Vou ver se dá tempo. A lagarta representa o homem natural, preste bem atenção. A sua realidade nasce para rastejar. Sua visão é limitada, seu mundo é o chão. Ela pode até melhorar como lagarta, comer, mas tornar-se mais forte, mas jamais alcançará alturas. Assim é um homem natural, limitado à sua natureza caída. O homem natural é assim. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. As coisas de Deus só se discernem espiritualmente. O homem natural, aí no mundo, como diz, jaz no maligno. Vitorioso é aquele que chega em primeiro no reino de Deus. Bem-aventurado é aqueles que choram porque serão consolados. No mundo aí,
Feliz é aquele que está dando risada, e Jesus diz, bem-aventurados que choram. Que interessante, é uma contramão do mundo, porque logo vão ser consolados. É uma contramão do mundo. O evangelho é isso. O evangelho não pode dar as mãos com o mundo e está tudo feito, não. O evangelho é uma contramão. Por isso que em Lucas 9:23, se alguém, a possibilidade quer vir, Jesus não obriga ninguém, mas a condição é, se quiser, você vai ter que negar as suas vontades, porque você estava no controle, agora eu vou ter que dominar você. Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora que interessante, o casulo representa a obra oculta de Deus. Parece prisão, mas é oficina. A lagarta entra num processo que de fora parece confinamento e morte, ninguém vê o que acontece ali. Muitas vezes Deus nos leva a momentos de aparente silêncio, onde Ele opera transformações profundas que ninguém mais vê. Assim é a lagarta, enquanto ela está lá no casulo, as pessoas olham e dizem, nossa, será que vai vir alguma coisa daí? Mas ela está sendo ali, é uma metamorfose. Assim é a nossa vida. Por isso que às vezes muitos não conseguem o processo de Deus na nossa vida, é Deus transformando a nossa vida de dentro para fora, dizendo, eu vou fazer você melhor do que você era. Lembra lá do vaso que quebrou na mão do oleiro? É Deus dizendo, eu vou fazer você melhor do que você foi um dia. Você se quebrou na minha mão, ó povo de Israel, mas eu vou fazer você melhor do que você era. É Deus trabalhando no vaso. A borboleta, ou borboleta, né? A borboleta. A nova criatura, uma nova natureza. A borboleta não é uma lagarta, olha que interessante, com asa. A borboleta não aprende a voar, ela voa porque nasceu de novo. Aí eu lembro agora, olha como vem quentinho, né? 2 Coríntios 5:17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou e tudo se fez novo. Ô irmão, não é quase, é tudo. Pastor Aparecido, é tudo se fez novo. É uma mudança radical. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Evangelho é isso. Pastor, é a verdade. Pelo que alguém está em Cristo, irmão, nova criação. Quando alguém é uma nova criação, é bênção de Deus. Ezequiel 36:26, e vos darei um coração novo. Tirarei o coração de pedra, Deus dizendo para o povo de Israel, e vos darei um coração de carne. Não é uma maquiagem espiritual, é um transplante. Deus está dizendo, eu vou arrancar esse coração de pedra e vou colocar um coração novo em vocês, esse coração temente, esse coração sensível, esse coração que me ama, mas eu vou arrancar esse coração de pedra. João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão, isso aqui é tremendo. Quem quer ver o reino de Deus aqui? Aleluia. A renovação da mente aponte para a vontade de Deus. A pessoa transformada discernirá. A mente renovada nos capacita a experimentar, a provar. Olha que interessante. A vontade de Deus. O que antes parecia uma tolice, um peso, agora não, é uma alegria. Agora o discernimento, como boa, agradável, perfeita. Como eu falei aqui, há uma noite fria, mas eu vou cultuar, porque eu entendi
que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é, mas é fria, mas eu vou adorar ao meu Senhor, porque eu entendi, aleluia, que a minha mente foi renovada, e Ele merece o meu melhor. Efésios, ou melhor dizendo, em Provérbios 3, 5 a 6, confiar no Senhor de todo o coração, e não se apoiar no próprio entendimento. Irmão, isso aqui, confiar no Senhor de todo o coração. Como é maravilhoso, porque a Bíblia diz no Salmo 46, os que, ou melhor, 121, os que confiam no, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor, quando tem essa mente renovada, Efésios 4, 22 a 24, despojar-se do velho homem, é renovar-se no espírito do vosso entendimento, e vestir-se de um novo homem. Colossenses 3, 10, o novo homem se refaz para o conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Que interessante, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso que lá no Gênesis, façamos o homem, façamos, está no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Nós somos a imagem do nosso Criador. E eu vou encerrar, deu certo, olha que benção. E eu concluo. Existem dois processos em ação. O mundo tenta conformar você, moldando de fora para dentro, e o Espírito Santo quer transformar você, mudando de dentro para fora. Por isso que é essa luta constante. O mundo quer transformar você externo, né? Para dentro. E o Espírito Santo quer dizer, ele está e quer transformar você de dentro para fora. Deus não muda suas atitudes, apenas atitudes, Ele muda sua natureza. É igual a gente, nós, eu já me perguntei isso, e eu creio que também vocês. Eu falei, puxa vida, mas eu não pequei, e herdei, isso aí antes de conhecer a Cristo, né? Puxa vida, mas eu não fiz nada, e herdei o pecado. Romanos vai dizer, todos nós estávamos mortos. Por quê? Porque pelo mundo entrou o pecado através de um homem, o Adão. Mas o segundo Adão, que representa Jesus, também veio a salvação. O primeiro Adão entrou o mundo, o pecado, por isso herdamos o pecado. E essa natureza está dentro de nós por conta da queda do primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que representa o Cristo, aleluia, a Bíblia diz que Ele nos justificou, Romanos 5, pois justificados temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse justificar aqui é só Deus que pode fazer, é só Jesus que pode fazer. E por isso que o diabo fica mais encapetado ainda, porque Jesus nos justificou. Mas nós não somos justos, mas Ele nos justificou. Por isso que, irmão, abraça com essa graça. Abraça com essa graça. Não brinca não, irmão. Muita gente está brincando com a graça, aí um dia vai ficar sem graça. E eu encerro. O mundo trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Quem passa pela metamorfose do Espírito deixa de rastejar nas coisas da terra para viver a realidade do céu. Efésios capítulo 1, versículo 3. E Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Na onde? Nas regiões celestiais. Amém, meus irmãos? Por isso que nós somos o crente águia, né? Por isso que quando uma águia ela vai
uma águia e uma serpente. É interessante que a águia é a serpente. Se a serpente for brigar com a águia na terra, a serpente vai ganhar. Mas é interessante que a serpente a águia pega a serpente e leva no lugar mais alto, e no alto ela não tem força para lutar. Sabe o que eu aprendo com isso? O cristão verdadeiro, ele vai para, como diz a palavra em Efésios, e Deus já nos abençoou. Então, em nome de Jesus, as suas guerras, nossas guerras, nós não vencemos aqui embaixo, mas vencemos através de uma vida com Deus, através da oração, de uma busca constante em sua presença, e fazemos como águia, levamos o mais alto, e Deus nos dará vitória. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Guarde no seu coração. E nós encerramos aqui, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. Se Jesus não voltar, domingo nós estaremos aqui. Nós estaremos aqui, temos culto de missões. Os irmãos que sabem de alguém que precisa de uma visita, você pode ser uma